Oi, pessoal, aqui é a Beth Balanço do Barão Vermelho. Oi, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. E no programa de hoje nós vamos relembrar alguns dos melhores discos de 2014. Nós vamos voltar 10 anos no tempo e hoje com uma participação especialíssima, porque esse convidado, mais do que especial, lançou um disco lá em 2014 e está aqui para conversar com a gente. Ale Sater, nosso querido da Terno Rei, seja muito bem-vindo de volta aqui ao nosso podcast. Fala, galera, boa noite. Estou muito contente de estar aqui de novo. Eu sou super fã do programa e acho que é a terceira vez que eu estou participando, então bem à vontade com vocês e vamos falar aí sobre esses discos. Boa! Mas antes, o que, meu amigo Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm, no Instagram e no Twitter. E você também pode apoiar a gente em padrim.com.br/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e ainda pode assistir as nossas gravações ao vivo. Hoje estamos com a casa cheia, né, Kleber? Hoje, recorde, veio aqui o famoso, aí vem todo mundo aqui, os safados. Olha quem tá aqui. Gabriel Oliveira, Luiz Almeida, Regis Valença, Luan Ferreira, Lucas Rosa, Henrique, Tuane Malman, Gabriel Guto, André Matos, Miriam Marinho, Mariana Madeus Morilhas, que nome chique, sobrenome chique, Lucas Silva, Gabriel Benevides, Leonel Moura, Bob Bach, Jefferson Kozenieski, Fabrício Neri, Gabriel Murozaki, Beatruzes e o nosso querido Nick Silva, que está só gravando aqui, porque hoje ele está doente, ele está morrendo. Acabou o carnaval, vem aqui a cobrança agora. Foi macetado, o apocalipse veio mais cedo pro Nick Silva esse ano. É isso. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora! Perguntinha básica que a gente sempre faz nesses programas de 10 anos. Onde vocês estavam e o que vocês estavam fazendo em 2014? E vamos começar aqui com o nosso convidado, Ale Sater. Onde você estava em 2014? O que você estava fazendo da vida nessa época? Eu estava em São Paulo, eu tinha acabado de mudar de emprego, eu tinha entrado na Natura, estava no meu primeiro ano na Natura. E tava lançando meu primeiro disco, tinha acabado de entrar na Balaclava Records, e então tava com o coração cheio de esperança, querendo fazer música, querendo fazer disco, com muito gás, assim. Foi um ano bem, bem especial para mim, pessoalmente. Nesse ano eu também fiz uma viagem da hora que foi pra Tailândia, e então foi um ano legal, assim, apesar do 7-1. É verdade. Vamos comentar sobre isso já. E você, meu amigo Renan Guerra, já estava em São Paulo ou ainda não? Não, eu tava me formando na faculdade nesse ano. Ai, novinho! É porque a faculdade atrasou pra ter formado em 2013. E aí escola pública? Faculdade pública sempre tem greve, ó. E nós não temos nenhum fura-greve aqui, nenhuma Drew Barrymore. Então a gente apoia a greve deles. E aí a minha faculdade atrasou um pouquinho. E aí eu me formei no início do ano, acho que foi março ou abril de 2014. E aí eu voltei pra casa dos meus pais, comecei a trabalhar. Foi o ano que comecei a trabalhar com a Rede TV, essas coisas todas meio malucas também. Como assim trabalhar com a Rede TV? Que eu fiz as redes sociais da Rede TV durante. Eu nunca soube disso. Claro que sim, eu já contei aqui que eu cobri o carnaval, fiz plantão, cobri o carnaval. Falou mesmo. Do carnaval ele falou. Do carnaval ele falou. Que era a distância, não era tipo coisa, né? Eu era um freela na Rede TV, mas eu cobri o carnaval. É verdade, amigo. Chocado. Carnaval, eu lembro que você falou mesmo. Foi nessa época que rolou o Cu Verde? Não, eu tarde? contei isso já aqui, que foi. Eu entrei um ano depois do Cu Verde, não verdade. peguei o Cu Verde. Chocado, estou em choque. Iconic. E você, Isadora Almeida, que a MTV já tinha ido pro Beleléu, onde que você tava em 2014? Então, 2013 foi esse ano, assim, chocante, né? Que acabou a MTV, então eu tava, sem perspectiva, porque acabou a faculdade, acabou a MTV, acabou tudo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, 2014, a Libra tava melhor, né? A economia estava melhor, então deu pra fazer o quê? Um curso de 3 meses em London, na época. Foi muito bom, porque eu conheci muita banda nessa época. Eu fui em muito show. Gata. Verdade. Enfim. É verdade. Curti as pampas lá em Londres.
E dito Tira as isso. pampas. E dito isso, eu tava desempregada. Eu tava sem perspectiva, só gastando O que, dinheiro que é um mesmo. desemprego em Londres, né, gente? Não A é? gente 3 aqui- meses gastando o pouquinho que eu guardei e o da mamãe e do papai, né? Obrigada, paz. E que mais? Mas foi muito legal, porque eu conheci muita gente nesse ano, assim. Até depois eu vou trazer uma história aqui engraçada com um dos álbuns. Que, parando, assim, pra pensar, foi um ano muito especial. Conheci muita gente legal que continua na minha vida, assim, grandes amigos. E você, gata? Eu estava aqui em São Paulo já há 3 anos. Foi quando começou a edição brasileira do Huffington Post. Então eu estava a 1000 por hora trabalhando, entrevistando bem jornalista. Foi uma época que eu tinha 3 festas em 3 casas diferentes. Então eu vivia discotecando todo final de semana. Esse é até o motivo de porque hoje eu não saio mais de casa, porque eu já gastei toda a minha energia nessa época. Vivia com a cabeçola cheia das droguitas ali, eu ficava 24 horas por dia, tum, 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 tum. Parepinho. Hoje sou o quê? Cristão, convertido, evangélico aqui, renovado. Foi um ano incrível. Fui muitos shows, muita coisa boa rolou nesse ano, então foi um ano espetacular. Mas olha só o que rolou também em 2014. No dia 5 de janeiro, morre o Nelson Ned, cantor e compositor brasileiro aos 66 anos. Em 27 de janeiro, completa um ano do desastre da Boate Kiss, que a gente comentou no ano anterior. Então rolou toda uma comoção, assim, uma cobertura da mídia para mostrar como muitas das... como nada havia... Nenhuma resolução, no fim das contas, tinha acontecido, né? A não ser da resolução das mudanças das casas de shows aqui pelo Brasil inteiro. No dia 2 de fevereiro, morre Eduardo Coutinho, cineasta, um dos nomes mais importantes do documentário brasileiro, que eu sei que o Renan e todo mundo aqui gosta. E é uma morte horrível, né? Morte triste. Pedrada. No mesmo dia também morre o Philip Seymour Hoffman. Eu lembro que foi uma coisa bem chocante, assim. Ele era grande ator de cinema. Ele teve uma overdose fatal ali, ele faleceu aos 46 anos, então foi bastante marcante também. Eu amei que na pauta tá o Philip Seymour Hoffman, ator da trilogia Jogos Vorazes. Foi um lance. Eu sei, isso. é que é tipo, Ele é o nosso quando, sei lá, capote, as cara. pessoas classificam vários atores por essas coisas, tipo, fulano de tal, aí colocam que a pessoa tá no filme da Marvel. Eu fico assim, por Deus, a pessoa tem 50 anos de carreira. E eu gosto de Jogos Vorazes, mas é só quis rir. Se eu não me engano, eles tiveram que reaproveitar as poucas imagens dele depois dos outros filmes. Rolou um negócio eles faziam um negócio pra fizeram ele aparecer. uma fake, uma imagem fake dele ali. Em 7 de fevereiro rolou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, na Rússia. Em 19 de fevereiro, o Facebook, meus amigos, anuncia a compra do WhatsApp por 16 bilhões de dólares e era o início da febre do WhatsApp aqui no Brasil e toda essa maluquice política que a gente tá vendo desdobramentos até hoje. Para ver como a gente vive num loop, no dia 26 de fevereiro aumenta a tensão entre Rússia e Ucrânia após o governo russo não reconhecer o novo governo ucraniano e enviar soldados à região da Crimeia. Então esse conflito, toda essa relação entre Rússia e Ucrânia já nessa época estava tensíssima. Em 2 de março é a realização da 86ª realização do Oscar em Los Angeles e o filme vencedor na categoria de melhor filme foi o 12 Anos de Escravidão. Até hoje eu nunca assisti. Eu amo esse filme. Eu gosto. O Michael Fassbender tá um gato. Não, tá, mas é filme de tipo assim… Eu quero ver de novo gente sendo… Não, óbvio que não. Chicotada com uma luz linda pra falar… Ai, que lindo o sol enquanto eles são escravizados. Eu não quero mais amigo, esse eu tipo de vi há 10 anos atrás, eu achei muito bom. E o Fassbender tava um gato, infelizmente. Não, Fassbender é maravilhoso. A Lupita Nyong'o é maravilhosa. Então… Em 8 de março, um presente para as mulheres, porque o avião da companhia aérea Malaysia Airlines desaparece na rota de Kuala Lumpur, com 239 passageiros a bordo e 12 membros da tripulação. Então esse é um dos aviões que desapareceria neste ano. No dia 13 de março, morre o ator Paulo Goulart. Altas mortes artísticas nesse ano, assim, tem muito nome que eu fiquei assim, nossa, de cara. Não lembrava que era tudo 2014. Nesse ano.
No dia 17 de março, no Brasil, é deflagrada pela Polícia Federal a Operação Lava Jato, mais conhecida como o Petrolão ou Escândalo da Petrobras. Então, de novo, vivemos em um loop. Aqui começou toda aquela saga de Sérgio Moro pra lá e pra cá, o grande enxadrista aqui do judiciário brasileiro, né, Vera? Em dia 31 de março, rola os 50 anos do golpe militar no Brasil, e aqui já nessa época começou toda uma discussão de galera falando que era golpe, que era revolução, pipipi, popopó, então continuamos nesse loop. No dia 5 de abril, morre no Rio de Janeiro o ator José Wilker. Se eu não me engano, isso aqui foi na véspera do Lollapalooza. Eu lembro que eu tava na fila do credenciamento quando ele acabou falecendo e todo mundo meio que parou assim pra noticiar a morte dele. No dia 17 de abril, morre o escritor Gabriel Garcia Marques, outra morte bem impactante aqui. No dia 22 de abril... o Senado Federal do Brasil aprova o projeto de lei que institui o Marco Civil da Internet. Então, uma parte importante aqui de tudo que se estabelece hoje a internet brasileira. No dia 6 de maio, o Uruguai torna-se o primeiro mercado legal de maconha do mundo, na época ali era do Mujica ainda, né, nesse período aqui. No dia 8 de março, morre o cantor Jair Rodrigues. No dia 12 de junho tem a abertura da Copa do Mundo de Futebol no Brasil e o anúncio foi dado no dia 30 de outubro de 2007, então quase uma década antes ali, era ainda com a Dilma no poder, ela ainda não tinha sido afastada do cargo dela, então tem ela conversando com a Angela Merkel, assistindo algumas das partidas, tem umas imagens bem legais dessa época. No dia 27 de junho, minha amiga Isadora, morre Bob Womack, cantor e compositor que tinha sido redescoberto nos últimos anos, tinha lançado música com Lana Del Rey, produzido pelo Damon Albarn, então era um cara ali em ascensão, seguindo com a minha teoria de que todo velho que o Damon Albarn traz de volta para os holofotes morre logo depois, igual aconteceu com o Gil Scott-Heron, também aconteceu anos antes. Então, cuidado se o Damon Albarn te chamar para trabalhar no disco. Bater na sua porta. É a morte. No dia 8 de julho, Alessater, seleção brasileira perde historicamente na semifinal para a seleção alemã por 7-1 no Mineirão. Eu lembro que eu estava trabalhando na redação nesse dia e do caminho que eu fui da minha casa, que era na Editora Abril, até umas 2 quadras para lá, que era na Coab Abril, aconteceram tipo assim uns 4 ou 5 gols, assim. Tanto que eu cheguei em casa e falei assim, o que aconteceu? Não entendi. Foi surreal. Como é que foi para você nessa época, Lê? Bateu o desespero nesse dia? Nesse dia, eu tava assistindo com meus pais e no meio do tempo eu já saí fora, fui encontrar uns amigos, fui fazer outra coisa já, vendo o jogo já fazendo piada com a gente mesmo, né? Foi ruim, né? Foi triste esse dia. Foi. Cara, eu não tava aqui, né? Eu consegui não viver a Copa do Brasil. Eu tava em Londres exatamente nessa época. E aí eu tava num pub vendo o jogo com uma bandana brasileira. Aí simplesmente deu 2 gols, eu tirei a bandana, guardei e escondi porque tava todo mundo torcendo pra Alemanha. Então, tipo assim, eu fiquei com medo de ser apedrejada, entendeu? Aí eu simplesmente levantei e fui embora e eu só vi as pessoas comemorando. Quando eu olhei assim, tava 5. Daí eu falei, não, gente. Pelo amor de Deus, não dá. E os gringos não têm muita cultura de tirar uma onda, né? Então eles vêm falar com você, pô, que triste, né? Que vocês perderam. Eles vêm falar tudo com educação, assim. O que às vezes é mais desolador ainda, né? Do que tirarem uma onda com você. Mas eles estavam, tipo assim, malucos. Eles estavam muito felizes. Nossa. Comentário aqui do Gabriel Benevides. Ânimo, galera. Tudo vai melhorar depois da Copa de 2014. Não, foi o oposto. Não. No dia 12 de julho, a ONU pede o cessar-fogo na faixa de Gaza após conflitos entre israelenses e palestinos, ou seja, o ano de 2024, há 10 anos atrás. Em 13 de julho, a seleção alemã de futebol vence a Copa do Mundo no Brasil, tornando-se tetracampeã. Aqui uma sequência, no dia 18, 19 e 23 de julho, morre o João Ubaldo Ribeiro, aos 73 anos. Depois morre o Rubem Alves,
Alvin aos 80 anos e depois o Ariano Suassuna aos 87 anos. Então, 3 nomes importantíssimos da literatura brasileira em um curtíssimo espaço de tempo. Outra morte bem marcante aqui no dia 30 de julho foi a morte do Fausto Fante, do Hermes e Renato. Nossa, foi uma coisa essa assim, que foi pegou todo mundo muito de surpresa, ficou num climaço horrível, né? Horrível. No dia 8 de agosto, a OMS declara epidemia de ebola. Lembra do surto de ebola que rolou e que teorizaram que agora ia ser o fim do mundo? E aí as pessoas falaram, nem fudendo, vamos colocar tudo... Quando investe dinheiro, incrivelmente eles conseguiram estancar ali a crise, então não conseguiu espalhar para os outros países, ficou tecnicamente contido ali. No dia 11 de agosto, o ator Robin Williams morre aos 63 anos, então mais uma morte bem emblemática. Esse aqui não participou nem da Marvel e nem dos Jogos Vorazes, tá, Renan? Não. No dia 13 de agosto, lembrando que estávamos em época de eleição, morre aos 49 anos o político e candidato à presidência nas eleições, Eduardo Campos. E aí tem aquela cena fatídica do repórter, acho que era da Globo, entrevistando um cara que falou que fechou os olhos azuis do meu candidato. Lembra de um cara que falou que viu ele fechando os olhos e morrendo e depois descobriram que o cara era um mitôno, um maluco. E aqui, no dia seguinte à morte do Eduardo Campos, eu lembro que a Marina Lima... Marina Lima... Gente, como é que é o nome da política? Marina Silva. Meu Deus, Marina Lima, Marina Sena, Marina Silva. Ela saltou para a primeira posição, assim, nas pesquisas eleitorais. Foi uma coisa, assim, muito maluca. A população brasileira é muito passional no sentido da política. No dia 11 de setembro, após 13 anos, termina a série A Grande Família, exibida pela Rede Globo. No dia 30 de setembro, após mais de 10 anos de atividade, chega ao fim o Orkut. Então a gente teve, 90 dias antes um prazo para baixar tudo que quisesse baixar de lá, e depois foi tudo apagado, então perdeu-se. No dia 4 de outubro, morre o ator Hugo Carvana. No dia 5 de outubro, eleições gerais, com Dilma e Aécio indo para o segundo turno, e aqui tem início toda aquela movimentação política que a gente ia ver nos próximos anos. No dia 10 de novembro, um fato importantíssimo, porque após 15 anos é publicado o último capítulo do mangá Naruto, e isso parou as redes sociais, então um fato muito importante parou. Aqui. Uhum. No dia 28, aqui uma coisa que parou, no 28 de novembro foi a morte do Roberto Gomes Bolanhos, o ator do Chaves, e aqui... Brasil inteiro, todos os sites, o tempo inteiro era 24 horas por dia cobrindo. Eu lembro que teve a cobertura do velório dele do México, que foi num estádio e um monte de gente filmando, e a Globo filmando. O SBT era 24 horas por dia, só isso. Plantão Chaves. Era só aquele episódio as mais tristes do Chaves, sabe? Ladrãozinho. Tá tendo exposição do Chaves aqui em São Paulo no Miss Experience. A Rodrigo apresentador foi ver e tem aí vídeo dela chorando. Gente do céu. No dia 17 de novembro, Estados Unidos e Cuba retomam as relações internacionais após 5 décadas. E o último fato aqui do dia 19 de dezembro, Gabriel Medina é o primeiro brasileiro campeão mundial de surf. E aqui, como todo brasileiro faz com o golfe, com a Fórmula 1, a gente vira fã de um esporte por causa da pessoa vencendo e não porque a gente gosta de fato dele. Então todo mundo passa a curtir surf no Brasil. Mas vamos falar sobre os discos aqui, porque eu quero perguntar pro Ali, qual que é o disco que mais marcou você em 2014 dos discos brasileiros? Qual que é o seu favorito aí? Se quiser puxar a sardinha pro seu lado também, fica à vontade. Não, acho que foi um ano que teve muito disco relevante, assim. O que eu mais me lembro é de 3 discos. Eu me lembro de 2 discos da Balaclava, quer dizer, eu não sei se o da Lupe... A Lupe não era da Balaclava nessa época. Ainda não, depois foi incorporado, né? O Quarup, nossa, esse foi um disco que, me influenciou pra caramba. E como ele escreve letra e como cada música soava diferente da outra, mas tinha uma unidade ali. Esse disco me marcou. Eu lembro de ter visto também ao vivo a Jussara Marçal, que naquele ano fez um disco também muito, muito pica, muito bom. O Encarnado. Excelente. Primeiro disco solo dela, né?
E também tinha aquela banda que sempre tocava com a gente, que era muito especial e faz muito falta, que é o Séculos Apaixonados, né? Nossa. Tudo, muito bom. Muito Roupa bom. linda, figura fantasmagórica. Magórica, esse eu ouvi. Então, esse disco era bem bom também, era mó legal o show, né? Uma coisa, tipo, era muito diferente, assim, e boa. E aí, dos eventos, eu queria destacar o Philip Seymour Hoffman aí, que eu sou muito fã desse cara. Adoro quase todos os filmes dele. Sim. E eu me lembro muito quando ele morreu. Ele morreu e foi triste. Você não quis falar, mas eu vou falar, porque eu fui ouvir o Vigília, eu acho que meses depois já que o disco tinha sido lançado, e eu achei muito bom, assim. Eu lembro que foi um disco que fez muito na minha cabeça no ano de 2014. E um tempo depois, eu acho que vocês foram convidados para tocar num evento que era nos galpões, em algum lugar aqui em São Paulo. Tinha pista de patinação, tinha bungee jump, tinha um monte de coisa e vocês estavam entre as atrações ali. Eu lembro que era quente. Sabe qual que é? Era um lugar muito quente. O Meca Fest. Era um Meca, era verdade, era um Meca, verdade mesmo. Eu lembro que tava muito quente, era um final de ano, assim, uma coisa meio absurda. E eu lembro que vocês tocaram quase andar de um mega prédio. Isso, era uma coisa assim, totalmente inacessível para pessoas com deficiência, assim, era num cantinho no alto de um negócio, assim, uma coisa meio bizarra. Mas, cara, que discão bonito, assim, eu lembro vocês eram um quinteto na época, ainda vocês tinham um percussionista junto ali, outra pegada, e eu curti, viajei demais nesse disco aí. Eu também, demais, eu acho que tinha muita, não sei, a gente tava muito começando, assim, mas uma esperança, assim, como grupo mesmo, né? Pô, lançar um disco a gente tinha acabado de entrar na Balaclava e aí rolou uma emoção, assim, né, desse momento. E tem músicas que eu amo muito até hoje. Ele é bem denso, né? Ele tem o lance de ser... também tem o grave da caixa, o grave do baixo, a minha voz mais pra baixo, mais enterrada. Ele é todo um disco enterradão, assim. E que era muito interessante ouvir. Muito interessante. E aí a única coisa que a gente sempre ouve e fala, pô, isso aqui podia ter sido diferente, né? Tem uma música que eu gosto muito que chama Fogo Queimaria. Essa música é foda. Só que tem uma quebra de harmonia no final da música, assim, que, putz, devia ter ficado sem aquela, sabe? Ela seria uma música, talvez seria tocada no show até hoje, mas tem um final ali que me desagrada muito, mas a música é boa. É muito diferente de vocês hoje, é muito surreal o quanto vocês mudaram, é outra pegada, outra banda, outra vibe, assim. Sim. Incrivelmente bom, mas por uma outra perspectiva, assim, né? Total. As coisas vão evoluindo e é legal que cada disco tem o seu jeitinho ali e esse foi o primeiro, né? Boa. Isadora, qual que é o seu favorito desse ano maravilhoso? Eu acho que até sei aqui. Você sabe? Começa com Vista e termina pro mar? Pode ser. É que tem alguns. Talvez uma trinquinha ali de coisas que eu ouvi. Não, mas quero colocar aqui que o Vigília é um álbum que eu não ouvi na época e eu fui ouvir depois. E eu gosto muito e eu acho que cada vez ele faz mais sentido, assim, tipo... Pela evolução da banda, tipo, é muito legal que ele é um primeiro álbum que é tristaço, assim, vocês foram pra outros caminhos, mas ele tem uma beleza ali, tipo, muito única. Gosto bastante. Às vezes, 3 horas da manhã, eu acordo com insônia e começo. No sertão, nasce o grão, manga rosa. Tristíssima. Pô, essa música é linda, é foda. É linda. Bom, mas eu acho que... Tá bom, amigo. Eu vou começar com Vista pro Mar, que é um álbum que eu gosto bastante do Silva. Que disco bom. É o segundo álbum, né? Isso. Segundo. Sequência é o Claridão de 2012. Isso. E eu achei muito legal que agora em Renascer, na novela, tá tocando... Qual que é, Renan? Não sei. É uma do álbum, esqueci agora o nome. Mas é uma música do Vista pro Mar que eu achei muito linda, assim, tipo, 10 anos ainda. O Luiz... Nosso madrinho respondeu aqui no chat. E eu achei muito legal, assim, ouvir essa música e ela fazendo tanto sentido 10 anos depois. Eu acho um álbum lindo, tem umas coisas que ecoam. Tem Janeiro nesse disco. Janeiro, exato, é maravilhosa. Uma das melhores músicas do Silva, na minha humilde opinião. E tem uma coisa de sax, tem saxofone. Ninguém tava usando saxofone nessa época. Tipo, 975 ia demorar ainda uns anos pra aparecer com um saxofone. E aí meio que todo mundo começar a usar. Então tem umas coisas muito inteligentes, assim. A produção eu acho muito refinada, eu gosto bastante.
esse ano, não sei, eu acho que também, de verdade, eu fiquei muito mal quando a MTV acabou. E aí eu meio que não quis ouvir música brasileira esse ano, sério mesmo. Tipo, Nossa, eu fiquei passou meio… de ao Brasil, só queria saber de Londres. Passei, exatamente. Tipo, eu passei a… Isadora Gallagher. Ela ficou até sem tomar banho nessa época. Ai, que Nojo. horror, isso não, para. Mas eu gosto muito do álbum do Terno, que é uma banda que eu acompanhei ali desde o comecinho, por causa da MTV, que eles foram aposta MTV, estavam sempre… com os clipes, é uma banda que a gente ajudou, assim, a É também bem diferente do antecessor, né? E muito diferente também do que eles vão fazer depois, né? É muito legal, porque é uma trinca ali que, tipo, nenhum… sei lá, não parece na mesma banda, de alguma maneira. O Cinza eu acho linda, eu acho uma faixa linda. Brasil, acho bem legal. Medo do Medo. Medo do Medo também é bem bonita. Acho que eu vou com esses. E o álbum do Holger, que é… boa. Que é gostoso. Eu gosto desse álbum também. Pô, eu gosto bastante também. Tem aquela música lá, Café Preto, que é um puta hit. Muito boa. Muito Nossa, boa. a música é muito boa. muito E o clipe boa. era muito foda. Sim, tocava na nova MTV, chegou a tocar. Eu lembro que Sim, chegou a passar sim. esse clipe. E você, Renanzinho, o que te marcou no ano de 2014 aí? Eu acho que é impossível não falar do Encarnado da Jussara Marçal. Sim. Eu acho talvez um dos discos mais maravilhosos, talvez o disco mais importante da década pra mim. Eu Tá acho no meu top 5 ali. Eu acho o trabalho da Jussara Marçal uma coisa extremamente absurda. O talento que ela tem de se sobressair em meio a outros trabalhos, eu acho que ela é uma das coisas… Ela é uma força em todas as frentes que ela trabalha. Então, acho que quando ela tá com Metá Metá, quando ela colabora com outros artistas, ela sempre entrega coisas muito fortes. E esse disco é um disco que eu sempre acabo voltando nele, porque ele tem letras muito fortes, ele tem uma pesquisa de repertório muito grandiosa. O que também é algo muito interessante, porque a gente às vezes esquece… diminui a importância de um trabalho de intérprete, de um trabalho de formar um repertório musical. E eu acho que o trabalho da Jussara é muito grandioso quando ela consegue fazer esses casamentos entre composições desses artistas que são pares geracionais dela, com outros artistas como Itamar Assunção, como Tom Zé. E acho isso muito rico. Acho Ciranda do Aborto uma das coisas assim mais absurdas desse mundo. Tive a oportunidade de ver o show dela, do Encarnado, quando ela tava fazendo… Foi o último show que eu vi antes da gente entrar em lockdown. Eu vi no Centro da Terra, ela tava fazendo um espetáculo que era Encarnado… esqueci, tinha um nome, mas era tipo assim, desplugado de tudo. Não tinha nada conectado, não tinha microfone, não tinha caixa de som. Era só a voz, né? Foi no Centro da Terra, não foi? Isso, eles tocavam violões e ela cantava. E eu tava aqui da primeira fileira, assim, do início ao fim eu só chorava, assim, porque a voz da mulher é um negócio absurdo. Esse disco é um negócio absurdo. Enfim, sou apaixonado pela Jussara Marçal, acho que deu pra perceber, né? Boa. Eu vou com um disco que na época eu custei a gostar, porque eu gosto muito do disco anterior, que é o Convoque Seu Buda do Criolo. Eu também, Foi um disco amigo. que eu fui absorvendo, Não ouvi em 2014. absorvendo. Fui ouvir depois. E aí, hoje, assim, eu falo, caralho, esse disco, bom. ele é muito genial. O Criolo, lá em 2014, tava antecipando tudo que tava acontecendo nas movimentações do Brasil. Sim. Tem a minha faixa favorita dele, que é a Esquiva da Esgrima. E tem até um Maravilhosa. verso que ele fala assim, novas embalagens para antigos interesses. É o que o anzol da direita fez a esquerda virar peixe. E é meio que ele falando assim, cara, vocês caíram, vai se fuder todo mundo daqui pra frente. Ele tem vários elementos que ele vai… tipo, porque existe uma comoção lá das manifestações de julho de 2013. O novo Brasil democrático, pipipi, manifestações, vamos acabar com a velha política. E ele tava falando assim, cara, não é isso que tá rolando e vocês não estão se dando conta. Esse disco tem vários elementos disso. A produção desse disco é impecável. Ele tinha uma puta pressão pelo sucesso que ele teve no álbum anterior. E aí ele volta com esse disco, assim, que é muito, muito fodido. Assim, eu sou completamente apaixonado por esse álbum, assim, gosto demais. Mas vamos lá, o que mais que vocês trazem aí? Eu vou trazer um que a gente fez o último VMB, né, na MTV, a gente teve os Racionais tocando. Acho que eu já contei essa história aqui. Enfim, e Cores e Valores é um álbum que eu ouvi também, tipo, na época, e eu gosto bastante. É meio que o meu primeiro contato mesmo, assim, com Racionais, de, tipo, curtir um álbum, ouvir inteiro, depois que eu fui ouvir os outros álbuns e, tipo, entender o tamanho dos Racionais.
Claro, quando eu trabalhava na MTV, eu já tava sendo catequizada ali 2 anos e, enfim, né, de tipo, importância e prestar atenção em todos os versos, assim, a riqueza, né, de detalhe. Mas esse é um álbum que eu gosto muito, assim, e que foi... Me abriu a cabeça, assim, pra ouvir mais rap, hip hop, tipo, brasileiro. Eu voltei no final de semana estudando a pauta e eu lembrei o quanto eu sou apaixonado por Rainha dos Raios, da Alice Caymmi. Deixei Porque pra você. as últimas coisas que ela fez, eu sou um pouco assim, eu sou um pouco sentimental, sou intensa assim. E daí, às vezes, quando o artista lança coisa que eu não gosto, eu me canso dele, não quero ver ele, fico assim, ai, nem volto. E aí, fazia muito tempo que eu não voltava nesse disco. E eu fiquei assim, puta que pariu, é muito foda, é bom muito demais. foda. A produção é muito boa. A produção do Diogo Strauss, né? Maravilhosa. Isso. Ah, é do Diogo Strauss a produção? É absurda, é absurda, é monstruosa essa produção. E a escolha de repertório, tipo, a pessoa ter a coragem de dizer: eu vou pegar uma música que é tipo um clássico na voz da Maria Bethânia e vou regravar. Eu vou pegar a música mais icônica da Maísa e vou regravar. E essas versões ficarem, assim, absurdas de boas. Ao mesmo tempo que ela pega funk do MC Marcinho e não faz aquelas coisas sem graça, faz uma coisa legal. Ela É o oposto do que rola hoje com ela, é surreal. É muito absurdo, você fica assim, o que aconteceu aí no meio do caminho? Porque depois ela lança coisas interessantes ainda, mas ela em algum momento se perde muito, assim. Então, voltar pra esse disco foi completamente absurdo. Eu fiquei muito passado. Como vez, assim, é uma abertura incrível de disco. Eu acho esse disco muito foda. É isso. Tem alguns discos aqui do universo indie, que até quando o Ale falou, era uma banda amiga, eu achei que ele fosse falar dessa, que era o Câmera, que era uma banda da Balaclava, que chegou ao fim, que depois eu vi da outros projetos, um deles é o Moons, que a gente vive comentando aqui. Eles lançaram um discaço, que é o Mountain Tops, que é um disco sensacional de post-rock, indie, é uma banda com instrumental absurdo. Se eu não me engano, há alguns anos eles voltaram para uma apresentação ao vivo, mas já chegou ao fim de novo, né? A gente é muito amigo deles, né? Eu sou bem amigo de todos, até eu cheguei em casamento já, essas coisas. O Matheus, que é guitarra do Câmara, ele toca comigo no meu projeto solo, mora lá em BH. E esse disco eu comi bola, hein? Esse disco é muito bom, eu amo demais esse disco. Aquela capa preta, né? Aquelas montanhas. Isso. É tipo uma xilogravura, né? Cara, esse disco, esse ano tem várias coisas que são indie post-rock, assim, que eu gosto demais. Tem o Caluve, que é uma banda pernambucana que eles lançaram um disco chamado Pluveiro, que é lindo, lindo, gosto demais deles. O Constantina lançou um disco chamado Pelicano, banda mineira também. E o meu favorito de todos aqui é Honrando o Solinho Paranaense, Ruído por Milímetro com Rasura. É um dos grandes discos desse ano, é um disco que reverberou foda demais. até lá fora, assim. Quando eu fui montar a lista, eu entrei no Rate Your Music pra ver os mais avaliados pelo público e ele tá lá no top 100, se eu não me engano, assim. Nossa! Então é um trabalho surreal de bom, assim, gosto demais do Ruído. Ô, Isa, tem o André Paste aí com o Shuffle. Mano, tem o Paste, eu vi que você colocou, achei muito bom. Muito bom. Cara, a gente deveria tentar fazer uma campanha Volta Paste, né? Paste, tipo, tomar vergonha na cara e ele voltar a tocar, fazer umas maluquices aí. Disco bom demais. Grande André Paste, um beijo, meu querido. A gente tá dando voltas aqui, mas não pode deixar de falar do fenômeno que foi Banda do Mar em 2014, que era o projeto da Marcelo Malu. Camelo, Malu Magalhães e o Fred Nascimento, se eu não me engano, que era um baterista português. Português, Fred Pinto Ferreira. E, cara, só deu eles, assim, era headliner de todos os... Não tinha essa onda de festivais brasileiros que a gente tem hoje, sim, com 1000 sim. edições brasileiras em todos os estados, mas eles estavam ali, eles tocaram Lollapalooza, tocaram mais um monte de coisa, teve música e novela, se eu não me engano, então circulou bastante aí a Banda do Mar. É verdade. Eu fui reouvir e ficou uma coisa muito 2014. Da época, né? muito datadinho, muito louco. E é que eu ouvi bastante nessa época, porque nessa então. época eu gostava deles e aí depois eles me irritaram também, então eu nunca mais voltei. Então, assim, o pessoal aqui, alguns madrinhos estão falando que, envelheceu mal, não sei o quê. Eu não acho que envelheceu mal, eu só acho que é meio que um sinal do tempo, assim. Ele ficou muito encapsulado ali, o negócio, A sabe? Mariana Amadeu falou representatividade branca agora.
Nossa, vocês É que ele são- ele já era, né? Se a gente parar pra pensar, tipo, 2014 a gente tava no país de um jeito muito estranho. Então ele já era dessa coisa desse mundo, Deslocado, Marcelo né? Camelo e Malu Sim, Magalhães. sim. Que é sempre foi e que segue sendo uma coisa deslocada da realidade que a gente vive. E aí sempre soa um pouco estranho, porque soa meio, tipo, anacrônico, assim. Eles estão sempre nesse mundinho deles, em romance, vidinha de casal, meu jantarzinho. E a gente tá tipo assim, sei lá, meu filho. Tem problemas maiores no mundo, sabe? Vamos acordar, abrir a janela. O Luiz Almeida falou, ele é um sinal de um tempo, e o tempo não estava muito bom em 2014. Mas, ó, Cara, falando tava de estranho. coisas… Então, hoje tava que falam, estranho. falam. Falando de coisas boas aqui, com senso político também bem apurado, tem o Russo Passapus com Paraíso da Miragem, que foi o disco que meio… é a gênese do Baiana System ali, que viria 2 anos depois com o primeiro disco. Então muitas das ideias parecem já consolidadas aqui. Tem a Annelise Assunção com Amigos Imaginários, que é um disco que eu gosto bastante também. Tem a estreia do Ian Ramil, com Ai, Ian. muito bom. É um disco que eu gosto bastante. E é interessante, porque é um disco que já tem algumas questões políticas, mas acho que com o tempo o Ian ia ficar com mais raiva do mundo. E aí eu gosto mais depois das coisas, quando ele tá mais bravo com tudo. Mas eu acho que é uma puta estreia, tem umas músicas muito bonitas, assim, eu tava reouvindo Boa. também. Muito interessante. Tem um disco de uma cantora pernambucana que eu gosto demais, que é Izar. Ela é ex-integrante do Comadre Florzinha, que é o projeto lá com a Karina Burr, e a Alessandra Leão. Alessandra Leão, Karina Burr, Izar. E ela lançou esse disco que recentemente entrou nas plataformas de streaming, que se chama Todo o Calor. É um Nossa, eu discaço, nunca assim, ouvi muito falar. bom. Vou É lindo, lindo, procurar. lindo. Você vai curtir. Nesse ano tem o último disco da Ludov, que é o Mirage. Ludov é uma banda Nossa. queridíssima da cena indie. Tem o Mombojó com Alexandre, que é um disco que eu gosto demais, assim. Tem participação da Cel em uma das faixas. Tem um Tem disco que o tocou muito, que é o Thiago Petit, Rock and Roll Esse que eu Sugar estava, Darling. gays Era conectados. esse? Aí, eu conectado. Era isso que eu ia citar, que eu ia falar que foi um disco que aconteceu muito, e o nome do Thiago ficou muito em evidência. Ele já vinha em evidência desde o disco anterior, mas eu acho que esse disco é o grande momento dele, assim. E aí, ele Com lança… clipes lindíssimos, por Ele sinal. lança uns clipes que chamam muita atenção. E é meio maluco, porque ele ganha um espaço muito grande. E aí ele se afasta um tempo para produzir o outro disco. E nesse meio que espaço de tempo, quando ele lança o disco seguinte, que também é excelente, as pessoas meio que já não ligam mais para ele. É meio maluco pensar, tipo, as pessoas esquecem as coisas, né? E aí elas Sim. esqueceram, assim. É meio maluco. Mas é interessante pensar que era uma fase que ele teve muito grande, assim. Só pra citar antes da gente ir pros internacionais aqui, em 2014 a gente teve também Moreno Veloso com Coisa Boa, que eu já recomendei aqui, que é muito bom. A gente teve Transmissor, outra banda mineira incrível da Jennifer Souza, que a gente já falou aqui, que eles lançaram o último disco deles, que é o De Lá Não Ando Só, que é um disco produzido pelo Miranda, e eu lembro que o Miranda veio conversar comigo depois por conta do texto que eu escrevi desse disco, e viramos amigos de sair para comprar disquinhos de vinis nas feiras. Que Beijo, tudo! Miranda. O Miranda era também dono do selo que lançou o EP da Jalu, né? Insight. Sim, o Insight também era aquele selo de uma esse ano. marca de cerveja aí. A gente tem também aqui o Cadu Tenório com 2 discos muito bons, o Vozes e o Banquete. O Banquete tem participação da Alice Caymmi em uma das faixas também. Patofu com Não Pare Pra Pensar. Lucas Santana com Sobre Noites e Dias. Lourdes da Luz com um disco que eu sei que o Renan ouviu muito, que é o Gana Pelo Bang, que é um disco bem gostoso também. Sim. Duplo Decker, uma banda mineira excelente de lo-fi, de indie, assim, com uma pegada bem particular. Rômulo Frost com Barulho Feio. Tem também o M. Takara, que é do Hurt Mode no projeto solo dele, que é o Com o Mundo Tigre, que é um disco de música eletrônica. E pra você que ouviu no último disco de Ana Frango Elétrico, tem Rubinho Jacobina aqui com um disco muito bom que se chama Andando no Ar. Vamos pros internacionais, meus Putz, amigos? vamos, porque tem bastante coisa. Ale, o que você… O comentário antes só. Aham, Kleber, claro. Vocês falaram aí do ruído por milímetro. E ele é o mesmo cara que faz a sonografia do Projeto Humanos, tá ligado? Projeto Caso- Humano, sim, exatamente. Então, é uma informação pra todo mundo que é interessante aí. Então. Boa. Eu não Eu conheço recomendei ele, a mas- trilha. Quando saiu aqui, começou o podcast, eu recomendei esse daí. Eu falei, sou O apaixonado. Kleber é cadelinha. Felipe ele ama. Aires. Felipe Aires é o cara. Esse cara aí. Muito bom. Vamos pros internacionais, meus amigos. Vamos! Ale Satter, o que você escolhe aqui como seu disco favorito de 2014?
Nesse ano tem 2 discos que eu amo muito, e um que eu continuo ouvindo até hoje, assim, que eu ouço até hoje, é aquele da Sharon Van Etten, que chama Are We Nossa, There? muito bom. Muito bom. Não sei se é... Você foi no tem show uma- dela no Cine Joia? Não, não Eu fui. Nossa, eu fui. Foi emocionante. Maravilhoso. Foi, se eu não me Foi engano, lindo. numa véspera de Dia dos Namorados. Foi pra Se eu posso upload estar gig, enganado. né? Foi pra upload gig. Foi maravilhoso. Foi bem E foda. tinha até um KXP desse disco aí, que eu acho que foi o KXP que eu mais vi na vida, com certeza. Não sei se vocês já viram. Eu e acho que eu também nunca vi ele dessa época. Putz, Acho que eu nunca vi. nossa, eu Vou ver. vi em loop e até hoje, de vez em quando, assim, vou botar esse, assim, tipo, Nesse álbum. meio- quando você não tem onde comer, você tem um restaurante favorito ali que funciona e tal. E o outro é o Lost in a Dream também, né? Nossa, Tipo, muito bom. esse daí me pegou muito, e de timbre, e umas composição fuderosa, assim, né? Mas até as músicas B-sides do disco, assim, são muito boas. E só que esse eu assim, ouvi muito, aí acho que eu nunca mais ouvi, sabe? Mas Sim. eu amo muito. E também tem um, eu sei Lost que in the esse cara... Dream do The War on Drugs, só pra quem tá aí Isso. anotando as diquinhas. Isso, e tem um som de batera, som de guitarra que acho que todo mundo ficou meio de cara, assim, né? E teve um disco também que acho que esse cara é meio cancelado, se não me engano. Enfim, vou falar, mas é porque Sun Kil Moon, né? E assim, pra mim como compositor, quando saiu esse disco foi muito, nossa, tipo, e até começou a pular um monte de gente imitando, assim, na caruda, né? O que ele fazia, mas ele escreve em prosa mesmo, né? Tipo, ele vai... Não tem nada, é só um monte de palavras, ele falando, assim, como se fosse, sei lá, uma coisa meio Saramago, assim, sei lá. E era muito interessante, né? Quando saiu esse disco. Então, esses 3 aí, na época, eu ouvi muito, e o da Sharon Van Etten eu ouço até hoje. Boa. Isadora Almeida. E vou falar então, vou falar primeiro o que acho que talvez eu mais ouvi, depois eu falo alguns bem favoritos também. Mas esse tem uma história legal. E não tá na lista, amigo, porque em vários lugares eles colocam como esse álbum de 2015, porque acho que teve uma reedição, assim, até a capa, a foto ficou distorcida, e o CD que eu comprei, tipo, a capa é de outro jeito. Depois eu até posso tirar a foto. Vai inventar um nome aí. E mandar. Não! É aquele trio londrino Happiness, que tem aquele álbum Weird Little Birthday. E olha. Não, agora eu vou contar a história. Vamos lá. Eu tava morando lá em Londres e aí eu comprei uma NME. A coisa mais indie que uma garota pode fazer em Londres. Comprei uma NME e aí eu olhei ali, tipo, indicação da semana, essa banda, Happiness. E aí eu fui ouvir no computador e eu achei ótimo. Tipo, tinha 2 singles, acho que lançados, e ia sair o álbum. Aí saiu o álbum, eu amei. E aí ia ter um show deles na Rough Trade. E aí eu fui assistir o show. E nessas eu conhecia o Lúcio Ribeiro, mas ele não era meu amigo, assim. Ele tinha participado do meu TCC na faculdade, enfim. E às vezes a gente trocava um e-mail e tal. E aí eu tava Foi ele morando... que você sempre reclamou que deu nota 5? Nota 5? Não entendi. Tá. Enfim, e aí eu tava morando lá em Londres e daí eu fui ver o show, eu adorei, e aí eu tava esperando minha amiga, tipo, na porta da Rough Trade, tinha acabado o show e tal. Aí minha amiga chegou, brasileira, comecei a falar, né, portuguesão, aquela coisa, aí o empresário veio falar comigo e falou, nossa, de onde você é, não sei o quê. Eu falei, Brasil, né? E aí quando a gente fala o Brasil. Aquela coisa, né? E aí tava tendo a Copa, daí a gente começou, né? E acho que ia começar a Copa, a Copa. E aí a gente tava conversando, enfim. Daí ele começou a perguntar sobre o mercado brasileiro, enfim. Brazilian Market. E aí eu meio tipo, gente, né? Tipo, quem sou eu? Eu não sei nada, não consigo te passar informações. Mas daí o Breve. Asteroid em Sorocaba. Amazing Venue! Enfim, gastando ali o Fisk. E aí, eu mandei um e-mail pro Lúcio, fiz uma entrevista com a banda. Foi a primeira entrevistinha que eu fiz, muito fofa. E aí, o cara continuou conversando comigo por e-mail, querendo saber, tipo, de gravadora, pra, tipo, talvez lançar coisas aqui no Brasil, enfim. E aí, a Aline... Labels. E aí, a Aline, nossa amiga...
A Line, maravilhosa, ela falou, tipo, eu tava conversando com ela, contei a história dela. Falou, ai, amiga, por que você não fala com o pessoal da Balaclava? Eu acho que é muito a cara deles. Deu, nossa, é verdade, tipo… E eu conhecia pouco da Balaclava. Aí ela falou, conversa com o Fernando Dota. E aí, eu adicionei… Doura. E aí, eu adicionei Diga. Fernando Dota no Facebook. E aí, a gente ficou amigos, cara. E aí, eu indiquei essa banda. Ele falou, nossa, é legal mesmo. E aí, tipo, daí é isso, cara. Então, essa banda fez eu firmar laços com o Lúcio Ribeiro e com o Fernando Dota, que são hoje, tipo assim, meus grandes amigos. Então, é muito Muito bom. fofo. E eu amo esse Olha a álbum. música Ele é mudando muito… vidas. Curando onde dói. Cara, é muito legal esse álbum, de verdade. É muito gostosinho. Tipo, envelheceu super bem. Renan Guerra. Bom, acho que é um ano pra mim de mulheres, né? Como todos os anos. Eu Renan já tá estou falando isso achando… com a mão no peito, assim, ó. Segurando Não, o de seio. tristeza. Esse ano é um seio triste, não é um seio feliz. Porque são as mais tristes do Isso que eu ia falar, da esse história. ano é muito triste. É, Só elas tem são todas música triste, tristes. cara. Só Além da tristeza. Sharon Van Etten, que é um álbum assim super denso e que eu amo muito. A gente tem o Burning Your Fire for No Witness, da Angel Olsen. Ai, maravilhoso. É, tipo, Putz, é absurdo. verdade. Esse é absurdo. Muito Esse é foda. absurdo. Angel Olsen é a maioral. A gente tem o I Never Learn, da Lick Lee. Eu acho que ela tinha… Nossa, Eu esse e acho uma o garrafa anterior, de cachaça, eu me entrego inteiro, assim. É maravilhoso esse disco. Eu acho o anterior dela, o Wounded Rhymes, de 2011, o melhor dela. Mas I Never Learn ainda é, tipo assim, podre de chique. Extremamente dramática, poetisa e tudo mais. É triste que depois ela vai se perder e nunca mais volta. Vai virar trapper. Tadinho, saudade da nossa diva Lick Lee, quando ela ainda estava viva. E, além disso, tem um que eu voltei aqui, fiquei muito passado, que é o da St. Vincent, de 2014. É muito bom. É bom, Amigo, é tua é bom. cara esse Esse é disco. bom. Não, eu amo esse disco. É que essa coisa que fazia muitos anos que eu não ouvia de novo. E aí, quando eu voltei, eu fiquei assim, Deus, eu amo tanto esse disco. É que eu gosto muito do anterior, que é o que eu acabo escutando mais, que é o… Sim, eu também prefiro. O Strange Mercy, de 2011. É o que eu mais escuto dela. E aí, eu não voltava nesse disco faz muito tempo. Mas na época que saiu, eu era psicótico nisso. Eu ficava o dia inteiro reblogando fotos dela de cabelo branco no Tumblr, era o que eu fazia. Chique Queen. Eu quero trazer, primeiro, duas coisas aqui que foi uma das que eu mais ouvi. FKA Twigs com LP1. Putz, Eu fiquei Nossa. completamente Eu psicótico em todos os baforei. Eu fiquei clipes. obcecado. Eu acompanhava ela antes dela ser FKA, porque eu sou muito alternativo. Eu Muito. acompanhava desde que ela era Twigs e que ninguém sabia nada Twigs. sobre ela. E aí ela começou a trabalhar os clipes desse disco e eu fiquei completamente absurdado. Eu tenho o vinil dele, eu acho impecável. É o meu disco do muito ano de bom. 2014. É muito bom. E outra negona fazendo um R&B cabuloso é a Tinashe com Aquarius. Pra mim, um dos melhores discos de R&B de todos os tempos. Ela gay é muito rights esse, né? poderosa. As gay Esse é amam Gay muito. Rights. É muito Esse gay disco, rights. Não ela tem lugar de sobreviveu. A comida marmitinha dela todo final de semana ali, ó, é patrocínio dos gays brasileiros que embarcaram nesse disco. É sensacional. Mas 2014 é um ano do rock. Se Esse se ano você for falar os meus, eu vou xingar você. Não, eu vou deixar os seus lá pra Tá. baixo, que eu acho que eu sei quais são. Tá. Mas esse ano tem Always, que assim, foi a coisa que eu mais Maravilhoso. ouvi. É muito Eu bom lembro esse álbum. que eu fiquei muito encantado com o som. Eu falei, cara, é uma mistura de várias das coisas que eu gosto muito, num jeito muito mais indie pop, assim. É muito bom. Tem a Sunny Day in Glasgow com Seawin Absent, que é um discão de shoegaze e dream pop fantástico. Cymbals e Guitars com Lose, que é um disco assim surreal de bom. E o que talvez seja o que eu mais ouvi ali é o Swans com To Be Kind, que é um disco de, sei lá, quase 2 horas de gente triturando coisas, guitarras sendo tocadas como se fosse um motor de Fusca, coros de vozes, rezas, orações. É uma maluquice, assim. É um disco surreal de É o bom. do bebê, não é? É o do a capa bebê, do a bebê. capa do bebê, Cara, assim. eu lembro muito na Pitchfork, tipo, nossa, falando de Swans e tipo, daí eu falava, mano, que essa banda estranha. Não, todo mundo coisa falou deles, estranha. esse, assim, Eu tinha meio velho medo louco, dessas é, bandas. É. Velho ceboso. Fala de rock, acho que é importante citar a Lana Del Rey com Ultraviolence. Ou é bom, Porque- é bom. Muito bom. É bom. Eu adoro esse, eu gosto. ouvi demais. Esse é muito Nossa. bom. Um disco que ela trabalhou com o Dan do Black Keys. Sim.
Nossa, é Eu verdade, acho que foi o primeiro teve disco isso, que as né? pessoas se tocaram que ela era uma compositora de fato, assim. Foi um disco que falou assim, ela não é só uma figura pop da indústria, tem algo Sim. especial no tipo de som que ela faz. Eu gosto bastante também disso. É. Eu era completamente enlouquecido quando ela lançou os primeiros singles lá e tudo mais. E depois os discos foram meio tipo um banho de água fria, assim. Eu não gosto dos primeiros discos. Eu acho eles extensos, meio mal ajambrados, sei lá. E aí, esse aqui me pegou de verdade. Eu adoro Ultraviolence, acho um bafo. Ó, tem um que pra mim na época eu ouvi, que é um do Beck, que normalmente faz uma música meio pra ciminha, e esse disco Morning dele é bem lá dos Nick Drake, assim, da vida. Odeio. Roubou o Grammy da Beyoncé, vagabundo. Esse Cara, daí causa ganhou o polêmica. Grammy É? esse álbum. Eu nem sabia. Morning álbum do ano. Foi a coisa mais Ganhou o álbum do tipo, ano. foi estranhíssimo, assim. Tava todo mundo batendo palma meio… Nossa, Que quem é esse aconteceu? cara? Tipo, foi bizarro, foi bizarro. Mas fala que a gente Mas, estragou teu fala, clima, exato. quebrou, cortamos o clima dele. A gente, tipo, Não sei, agora eu beleza. não sei, né? De repente posso pensar, eu acho que foi um álbum inusitado, porque normalmente ele faz umas músicas um pouco mais pra cima, uma coisa meio country, rock and roll, assim, e esse disco é um disco mais down, e tem umas 2, 3 composições ali que eu gosto muito. Mas eu nunca mais ouvi, assim, é uma coisa que na época eu ouvi muito e depois parei. Eu ouvi também. Boa, Tem respeita coisas a Beyoncé, boas. né? Mas de verdade, sabia que eu peguei meio mal. Não tô brincando, assim, eu fiquei meio. Nossa, tipo. É tá. que são as coisas do Grammy. Tipo, Do os Grammy, artistas quando devem ganhar o seu Grammy não ganham, aí depois… Mas Isso. sabe querem dar uma um coisa que Grammy, pegou não é todo nada a mundo ver. mal? O U2 com Songs of Innocence, que foi aquele disco que entrou forçado no iTunes. Nossa, no iTunes. E que rolou toda uma mobilização das pessoas tentando tirar o disco e não conseguiam. Tinha e teve gente que vídeo, Eu não consegui lembra? até hoje, Bi. Não, Eu não consegui até hoje, eu odeio essa parada, odeio. É a parada mais zoada que tem. eu acho que o Lubas perguntou no Twitter uma vez, não perguntou, tipo, como que tira esse negócio? Dei Meu Deus, muita velho, risada. até hoje toca. Até hoje toca. Que isso, que escolha. Como o cara faz uma escolha dessa? De forçar as pessoas a ouvir, né? Maldição. Maldição. Vai, Isa, traz seus faves aí. Ai, gente, nesse ano eu caí de paraquedas pela Pitchfork no álbum More Than Any Other Day da Out, que é aquela Muito banda. bom, muito Nossa, bom. muito bom. É tipo assim, muito bom. É uma banda de art punk de Montreal, Canadá. E, cara, é álbum de estreia, é diferente de tudo que tava sendo feito na época. Eu lembro que eu não ouvia uma coisa tipo art punk, pós-punk, acho que desde o, sei lá, Art Brut, em 2008, sei lá, tipo, tinha uns 8 anos, 10 anos que eu não ouvia algo nesse sentido, só que muito mais refinado, muito mais elegante, tipo, e depresaço, assim. Eu gosto muito desse álbum até hoje, tem músicas maravilhosas. Seguindo nessa linha, outro que eu fui gostar depois, eu não ouvi em 2014, mas eu gosto muito hoje em dia, é o do Ice Age, o Plowing Muito bom. into the Field of Meu Love. favorito deles. Putz, é muito bom esse álbum. É o terceiro álbum deles, tem uma música chamada Lord's Favorite, que é, tipo, é meio country. Eu nunca tinha ouvido, tipo, indie, coisa punk, dinamarquesa, só que daí mistura, sei lá, country. É muito foda mesmo. O do Real Estate, eu baforei esse álbum, o Muito. Atlas. Putz. Teve show no Brasil, inclusive. Teve show. Foi da Balaclava, né? Foi, acho que foi. Acho que foi da Balaclava. Beco, Foi no Beco, foi no Beco. Aí o fui. câmera abriu com o Mountain Top. É isso. Tem aquela Head to Hear, que abre o álbum, tipo, eu acho maravilhosa, uma das melhores músicas do ano, Pra mim, a facilmente. favorita é Talking Backyards. É muito bom, muito bom. Aí tem também o Parquet Courts com o segundo álbum, o Sunbathe Animal. Excelente. Então, tem músicas muito boas, mas é que eu sou muito cadelinha do primeiro, então, tipo assim, daí eu fiquei meio… Mas é um grande álbum, Boa. E acho que desses roqueiragens, assim, são os que eu mais ouvi. Tem uma roqueiragem sutil que também fechou no Brasil na época, que é o Mark DeMarco com Salad Days. Salad na Days época é do bom, disco. é bom. Antes do disco É ser bom. Eu lançado, tenho a até o Balaclava vinil. trouxe ele. Foi na véspera do meu aniversário, eu comprei 2 discos, não consegui o autógrafo desse vagabundo, mas é um descasso maravilhoso. É bem bom. Eu ouvi demais esse disco.
Deixa eu puxar aqui rapidão os discos de hip hop que esse ano também são fantásticos. Fred Gibbs e Madlib com Pinhata, discão. Nossa, D'Angelo e The Vanguard, que foi um disco lançado no final do ano, quando todo mundo tinha fechado suas listas. Ele voltou com o primeiro álbum em, 14 anos, que é o Black Messiah. Run the Jewels com Run the Jewels 2, que é um Álbum do discaço ano. de rap, álbum do ano para muitas publicações. Schoolboy Q com Oxymoron, que é um disco sensacional. Flying Lotus, com que talvez seja um dos melhores da carreira dele, que é o You Are Dead. Tem uma parceria ali com o Kendrick Lamar, que é espetacular. Nossa, é verdade. Canceladíssima Zilia Banks com Broke with Expensive Taste, mas puta merda, ela tacou todas bom. as minorias, É bom, mas é um é bom. disco maravilhoso. Histórico, bom. histórico. Uma banda que eu escutei muito nesse ano foi o Clipping, com seu álbum de estreia também, Clipping. sim. Que é tipo Boa. hip hop barulhento, Sim, estranhésimo. quebradeira. Saiu pela Sub Pop. Nossa, verdade. E é Muito maravilhoso, eu adoro esse disco. Nossa, Podem verdade. falar mal, mas esse ano teve um disco que foi meio que responsável por fazer essa transição do pop pro indie, pro essas combinações de gente falando, será que eu posso gostar dela? Que foi justamente a Taylor Swift. Eu com amo! Eu ia falar, o 1989. 1989 é um dos Ele meus é um álbuns disco, favoritos. Eu assim, amo que esse álbum. Amo. Comercialmente ele é muito bem sucedido. Eu acho amo que é esse o álbum. princípio dessa sensação. Eu acho que essa coisa da Taylor Swift que a gente tem hoje começa Sim. no Reds de Sim. 2012, mas aqui eu acho que consolida esse conceito Sim. gigante de Taylor Swift que Nossa, o Renan é tá incrível torcendo esse a álbum. cara aqui. Infelizmente, Mas é infelizmente esse álbum é incrível, infelizmente, cara. É fatos. muito bom. Muito E bom. tem a Ariana Grande com My Everything, que também é um bom disco, um bom disco de música pop aí. Mas eu quero ir pro oposto disso, porque esse ano tem Groper com Ruins, Nossa, que é um dos meus tristaço. discos de ambiente pop, assim, experimental, drone favoritos da vida, assim, eu gosto demais. Renan, o que você traz? How to Dress Well, What's This Her? Perfeito. Falar isso. What is this heart? Jab. Enfim, o disco do How to Dress Well de 2014 é tipo absurdo, é meu preferido dele. Acho lindo, lindo, lindo. Eu escutei tanto, até chorar. Gente, eu Na não linha lembro desse para álbum, eu gays vou tem o ouvir. Perfume Genius com Two Brights também, que é o disco que ele vai é flertar muito com bonito música também. eletrônica. Tem produção dos caras do Portishead. Chique. Eu quero puxar um. Um que eu amo muito, 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 muito é o Caribou com Our Love. Tipo, eu baforei esse álbum. Até hoje, quando eu também… Aquela coisa Teve que o Ali show falou do aqui, restaurante. Eu adoro. Esse é um dos meus restaurantes favoritos. Eu Ano amo. maravilhoso pra música eletrônica, porque a gente teve a volta do Aphex Twin com Cyro, que é um dos discos do ano. A gente teve o Todd Terje com It's Album Time, que eu tô até bom. hoje esperando o novo. Veio Muito pro Pop bom. Load, se eu não me engano, no ano seguinte. O Caribou Acho que veio, é se eu não me engano, 2 2016. anos depois ali. É um Tem ano o Andy cravejado. Stock com Fate Strangers. Ai, amo demais esse disco, muito bom. É podre de chique. Um dos meus favoritos, mas que eu só fui pegar depois, Owen Palette com In Conflict, que é um disco Pode que eu já crer. falei várias vezes aqui. Muito Isa. lindo. Isa, tem Julian Casablanca e The Voids com Bomba! Tyranny. Eu acho horrível. É uma Horrível. bomba, mano. Não dá. Diz que é um nota zero pra mim O no Julian site. só é bom aquele primeiro, Phrases for the Young só. E é isso. Tudo com o The Voice é ruim. Eu coloquei aqui pra citar pras minhas latinas. Nesse ano tem o disco da Ximena Sariñana, No Todo Lo Puedes Dar. Depois que ela flopou nos Estados Unidos, ela volta a cantar em espanhol, é ótimo. E tem o da Javiera Mena, Outra Era, que também é muito bom. Para as gaysinhas também teve O Último Respiro da La Rue, com Trouble in Paradise, que também é muito Nossa! bom. Depois pode ela morreu. crer. Foi atropelada Para, por um amigo, caminhão por de favor. sintetizadores que tava andando. E teve nesse ano a Charlie XCX com Com Sucker. Sucker. Que é Eu o disco gosto. que depois vai entrar… É bem popzão e tal. E depois entra na trilha de… Do filme lá. do filme. Na verdade que é eles tão antes, morrendo. o Boom É Boom antes, Clap não é? O Boom Boom antes. Clap, A música é. foi lançada como single em 2013 e 13, depois ela isso, entra porque nesse a gente disco. passava É esse que ela clipe na entra MTV é que, o dia é que inteiro. o filme também é de 2014. É isso. Que o filme sai na mesma época do disco. E Boa. ele ficou tocando isso pra sempre. Em 2014 também tem o disco da Arca, o Zen, sei lá como fala, XEN. E eu lembro que era Charles. muito estranho. Porque ela lançava uns clipes malucos, daí tinha uns bonecos distorcidos, aqueles bonecos criados pelo outro parceiro de trabalho dela, esqueci o nome dele agora. É E- Jessica Kanda. Isso. E são umas coisas absurdas. A Daí parceira. são
a parceira de Jessicanda, que fazia os bonecos meio malucos e criava uns clipes estranhésimos. Então acho que é um disco bem interessante pra gente começar a descobrir as coisas malucas que a Arca iria fazer daqui pra frente. Antes de citar aqui, quero só falar do Spoon, que lançou They Want My Soul, Ai. que é um discão. Como é bom ver uma banda com anos de Gostava. carreira voltar de novo com outro disco sensacional. Teve show no Popload também, foi incrível. Teve um show solo depois no Beco, assim, que foi sensacional também. Mas só pra citar esse ano maravilhoso da graça do Nosso Senhor de 2014, nós temos aqui Mitski com Burn Me at Makeout Creek, que é o princípio dessa fase mais criativa da Mitski, que ela seria mais popular. O Future Island com o single, a música Seasons, tocou em tudo quanto é lugar, virou tipo sem um parar. sucessaço na época. Teve o primeiro álbum solo do Damon Albarn, o Everyday Robots, que é um eu disco gosto bonitinho. Gosto muito Tem um desse. dos últimos discos do Wild Beasts, que é lindão, que é uma banda inglesa, que é o Present Eu amava Tense. o Wild Beasts. Nossa, Boa, vamos seguindo nessa levada de eu falo uma coisa, você traz uma palavra assim pra complementar. Ai, meu Deus, vai, então, Nós solta temos tudo. Coldplay com Ghost Stories, Isa. Não. Não. Esse não. Nós temos aqui o Tom York com Tomorrow's Mother Box, que se eu não me engano, saiu pra Torrent, pra baixar do Torrent gratuito no dia que saiu esse Ai, disco. chato. Assim. Cara, é chato. Temos o Modernidades. Shabba's Palaces com Last Majesty, que foi um disco que a Balaclava também trouxe pra cá nessa época. Esse é bom. Temos o primeiro álbum da Christian The Queens, que saiu só na França, que é o Kaluru Man, que depois ele vai ganhar a versão dele internacional. Temos aqui Warpaint com Warpaint, que é um disco bem bom. O Nossa, esse é muito último bom. disco de estúdio do TV on the Radio, que é o Seeds, depois eles sumiram. Renan, temos Jenny Lewis com The Voyager, que é um disco bem Chique. bonito também. Temos aqui algumas coisas experimentais, tipo Ben Frost, Pharmaco, enfim, um ano interminável. Para quem é apoiador do nosso podcast, eu vou deixar lá no grupo a lista completa com todos os trabalhos que eu elenquei aqui. Para quem quer ouvir, quer acompanhar e quer ter todas as coisas que a gente citou aqui, que não entendeu o que a gente estava falando, É, porque é muito nome, foi uma loucura. vai lá no nosso grupo dos apoiadores. Alessater, muito obrigado pela sua participação especialíssima nessa noite aqui. Espero que você tenha falado dos seus favoritos hoje aqui. Ah, eu fico muito feliz e contente, adoro vocês e eu fico muito à vontade de falar também. Falei de todos, menos desse do Warpaint aí, que eu era bem jovem na época, até pichei na minha parede de casa uma letra de uma música desse disco aí. E Esse disco é muito bom, né? Também. É muito Agora bom. lembrei. Tem Love to Die, se eu não me engano, nesse disco. Love to acho que tinha putz, amava muito. E é isso, pela próxima aí, me chamem mais vezes aí, que eu adoro falar de música. Se tiver um capítulo pra falar de séries também, eu amo séries. Boa. É isso, vamos fazer mais um de trilha. A gente falou recentemente, mas deixa para um próximo, que a gente já falou que ia ter uma segunda edição daquele de séries. Cenas isso. marcantes com músicas em séries. É isso. Boa. Muito obrigado, Alessater. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do nosso programa. Isadora Almeida. O que é esse bloco gostoso? Ai, que delícia! Nesse bloco a gente traz as novidades que a gente não para de ouvir. E o que você traz nessa semana? Ai, gente, eu vou trazer um aqui que eu quero que vocês falem também, porque eu sei que vocês amaram, mas foi realmente a única coisa que eu parei pra ouvir e eu gostei, que foi Talvez o novo eu não álbum. tenha amado. Não, tô errado. Ai, será? Se... E é o novo álbum da Erika de Cassier, nossa anjinha, chama Still. Eu gostei bastante, eu acho que tem uma barriguinha ali de 2 músicas, não precisava ter. Mas eu gostei bastante, me passou uma sensação nostálgica muito boa, daquele R&Bzinho gostoso dos 2000, mas de um jeito fresh. Achei que tá um pouco intimista demais, eu queria que fosse um pouquinho mais pegado, assim, sabe? Porque ela... Faltou É que ela banger nunca é ali. tão da Faltou- pista, ela é faltou sempre ali uma- o lounge. Ela é garota do então, lounge. exato. Ela tem uma cara de amiga, vamos no banheiro retocar make.
Não, o show que eu vi dela, simplesmente ela ficou sentada a maior parte do show e tinha uma mina tocando violino. Então, quer dizer, muito fácil, né, falar. Quero ver fazer. Eu partilho do mesmo sentimento da Isa. Eu acho que o fato dela ter lançado Lucky como primeira música do disco jogou uma expectativa muito lá em cima, de ser algo mais pista. E aí, quando veio o Ice, eu já falei, não vai ser isso. Eu acho que o disco tem uma coisa muito única, que é a capacidade da Erika de Cassier de transportar a gente pra essa música pop do final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Sentimento muito... De ter aquela coisa desse R&B da Mônica, desse drum and bass, desses remixes de drum and bass. Eu acho que ela é uma pessoa que tem essa nostalgia dos anos 90 ali, dos anos 2000, de um jeito muito único. Eu comecei desgostando do disco. Eu acho que, de fato, o disco anterior ele é mais imediato. Eu acho que ele bateu mais rápido na gente. Tanto que eu lembro que, tipo, praticamente todos os singles ali foram os singles perfeitos, tipo, brilharam, perfeitos. né? A gente tava falando do Sensational, mas esse disco ele tem crescido pra mim. Eu tenho gostado cada vez mais. Eu tô gostando, eu também ouvi algumas vezes. A partir do momento que você diminui a expectativa em relação ao Lucky, eu acho que ele é um disco que ele valoriza muito. Sim. Eu ouvi só uma, eu não consegui. Você não gosta de mulheres, cada semana a gente tá descobrindo um gosto da Pablo Vittar. É verdade. Eu gostei muito. Fala, eu acho bebê. que eu não tinha essa expectativa de que fosse super pista, porque eu conheço a minha prima Erika de Cássia. E ela nunca vai pra pista full, né? Ela é sempre assim, coloquei meu baby doll, tô passando meu Monange e vou ficar em casa só com as melhores enquanto tomo meu rosé. Então eu acho que ela tem essa energia, que ela nunca vai full pra pista. E eu gostei muito porque tem essa coisa de conversar com a nostalgia, mas não ser tipo empoeirado, velho, ou uma repetição daquilo que foi feito. Sim. Tem um olhar novo que casa com outras coisas. Tem identidade. Sim, total. Enfim, eu gostei bastante. Acho a música com Blood Orange, tipo assim, um luxo. Mais alguma coisa, Isadora? Não, amigo, essa semana eu foquei nesse albinho aí. Muito bom. Quero até ouvir o que vocês vão trazer. Alguém tweetou, falando só sobre a Erika de Cassier, antes de fechar, alguém tweetou que todas as fotos ela tá sempre pro mesmo lado do rosto, que ela só gosta desse lado do rosto. Olhem, eu fiquei um pouco psicótico. As capas dela tá pra esse mesmo lado e todas as fotos ela realmente tá sempre pro mesmo lado do rosto. Ela descobriu que ela gosta desse lado do rosto, ela não tira foto pro outro lado. Mas igual eu. As minhas fotos é tudo no mesmo ângulo, o ângulo assim, ó. Que é o ângulo que eu diminuo, que eu não pareço que eu tenho o rosto gordo. Tá certíssimo. Gordofobia internalizada, chega. Não, porque rosto gordo é diferente de ter o corpo gordo. São duas coisas. Você pode ter o corpo magro e o rosto gordo. E o rosto gordo ele não favorece. O rosto de traquinas é uma maldição. Nick Silva, o que você traz nessa semana? Bom, como não participei da semana passada, tem algumas coisinhas que ficaram represadas na semana passada. Ah, que voz gostosa. Você tá com também muito muco represado ainda, né? Estou tomando o Flamicil aqui, amigo, mas vamos lá. A primeira delas é Yard Act, When the Laughter Stops. Mais um singlezinho do próximo disco deles, que chama Where's My Utopia, que vai ser lançado já no dia 1º de março, essa sexta já. Singlezinho divertido pra quem gosta de post-punk britânico. Mas eles estão muito afobados, você não acha, amigo? Não precisava estar lançando coisa já. Ai, sabe, eu achei meio precipitated. Sei lá, lançaram um disco bom há pouquinho tempo e estão fazendo a deles. Eu gosto. Acho que você não devia trabalhar amanhã, Isa. Você trabalhou ontem. Eu acho que amanhã você não precisa. Cretina. Essa faixa tem a participação da Kate G. Pearson. Kate G. Pearson. Kate The Piercing. De Piercing, é uma cantora e compositora de Bristol. Bem boa. A próxima dica minha é do Yaris Yockley, com um single chamado Move On. Saiu também lá no site do Kleber. Ele é um baterista que já trabalhou. Ele é um baterista de Chicago. Eu escrevi essa nota pra você, porque eu sabia que você ia ver e você ia adorar. Nossa, cara. Eu amei. Ele é um baterista de Chicago, já trabalhou com Solange, Chance the Rapper, DJ Premier. Enfim, ele tá envolvido em um monte de coisa da ceninha ali. E ele lançou essa faixa Move On, que faz parte do próximo disco dele, do primeiro disco dele, que chama Sometimes Late at Night. Vai ser lançado no dia 3 de abril. E é um jazzinho muito bem trabalhado, assim. Tem elementos de R&B e tal. É bem legal, assim, tipo... eu gostei bastante.
A Isa vai gostar se ouvir também. Eu acho que ela. Tô acompanhando aqui. Tem uma voz bem smooth, assim, tipo, bem, muito bom. Minha próxima dica é a Charlotte Day Wilson, que lançou essa semana a faixa I Don't Love You. Música boa! Nossa, baladona de Caralho. piano, mas tem uma coisa meio eletrônica, assim, tipo, puta, fudidaça. E essa faz parte do segundo disco dela, que vai chamar Cyan Blue. Eu gostei bastante dessa faixa. Ela já lançou aquela Forever com a Snow Allegra. Do ano passado, né? Eu gosto muito dela. Eu tinha uma expectativa enorme quando ela surgiu no começo da década passada. Eu falei, nossa, ela vai numa vibe meio Jazzware. Mas ela foi se perdendo, e aí ela lançou o disco de estreia dela só há Que meio pouco que ninguém tempo, ligou, assim. né? Meio que sumiu. Eu sinto que as coisas que ela fez com o Bad Bad Not Good foram muito mais interessantes. Mas eu tô sentindo uma transformação nesse disco, então eu acho que promete. A capa eu achei lindíssima, a capa do Sim. disco. Ela meio parece que tá um carro capotando, assim. E essas duas músicas é um R&B muito chique, assim. Lembrou um pouco tanto do James Blake em começo de carreira James quanto Blake, do isso eu tô Jazzware. tentando lembrar, sim. É muito bom. Chique, vou ouvir. Minha próxima dica é o Free Nationals, que é a banda que acompanha o Anderson .Paak. Eles lançaram essa semana uma música chamada Gangsta, que tem participação do Anderson .Paak e do A$AP Rocky. Divertidaça, assim. Dá aquela coisa deles, meio funk, meio soul, meio tipo super solta, assim. E tem bastante dessa pegada do Anderson .Paak mesmo. Quanto a discos, eu quero reforçar o Freakle que vocês falaram semana passada. Muito Aê, bom. veio pro Continuo grupo. ouvindo. Só falta o Caralho. Renan agora. Nossa, continuo E eu quero ouvindo. reforçar também o disco do Kamal, achei maravilhoso. Ele é curtíssimo, demais. então dá pra você ouvir, tipo, milhares de vezes em, sei lá, meia hora. É maravilhoso. Mas minha dica da semana mesmo é o Omni, com um disco chamado Souvenir. Também esse rolê post-punk, pra quem gosta, só vai porque é maravilhoso. Triozinho norte-americano, tem uma pegada bem dessas bandas mais americana mesmo, tipo Television e Wire. Puta, só dá o play próprio porque Omni é muito é bom. formado por um ex-integrante do Deer Hunter e de uma outra banda também de pós-punk ali. Então acho que Sim. tem essa mais americanidade. E é muito bom. E essas são minhas diquinhas. Renan Guerra, nosso jornalista de Jockstrap, o que você traz hoje? Bom, vamos lá. As musiquinhas para quem usa Jockstrap. Quem voltou para as nossas dewiqueiras foi a Coco Rose. Elas estão celebrando 20 anos de carreira esse ano. E elas vão lançar um EP acústico. E aí elas lançaram a primeira versão, que é de Beautiful Boys, que é basicamente a minha música preferida delas, de toda a história. E achei muito bonita essa versão acústica. Acho um bafo que elas já fizeram essa live at The Week. Eu sempre gosto de lembrar dessa história. Elas fizeram essa K-Hole Live at The Week em 2006. Então, acho isso importante ser frisado aqui. Além disso, saiu outros singles. Vamos lá. O Ian Toque, ano passado, lançou o Sítio Arqueológico, o disco que eu recomendei aqui. Lançou uma segunda versão da faixa Ladeiras, com a participação do Guilherme Café. Quem tá com um projeto novo é a Tulipa Ruiz, um projeto que chama Trago. Muito em bom, parceria gostei. com o Rica Mabes, o Alexandre Orion e o Gustavo Ruiz. O Trago do nome deles é meio que um jogo com as iniciais dos nomes deles. Depois vocês fazem um joguinho que dá certo. Eles vão lançar ainda nesse primeiro semestre o disco de estreia do projeto via selo Sesc. Eles lançaram um primeiro single, Por Vir, que é bem interessante. Tem todo um processo que eu não sei explicar direito, mas é tipo… os produtores pegavam algumas coisas que a Tulipa Ruiz postava no Instagram, alguns sons, e aí eles faziam alguns beats, algumas coisas. A Tulipa criou essas canções em cima disso. É um processo. Depois, quando o disco sair, eu leio melhor e explico pra vocês. Senão vocês também leem lá no Coisa do Sesc. Mas enfim, é bem interessante. Trago esse projeto Tulipa Ruiz, Rica Mabes, Alexandre Orion e Gustavo Ruiz. Quem tá de volta e me surpreendeu foi a Russian Red, que é uma cantora só pra quem tem mais de 30 anos. Ela existia ali nos anos 2000 como uma cantora indie. Ela cantava em inglês e ela voltou agora. Ela tinha algumas músicas em espanhol, porque ela é originalmente espanhola. Ela é madrilenha. Originalmente espanhola, adorei. Originalmente espanhola, que ela fingia que era Russian. And Red. Enfim, ela lançou um disco chamado Volver-me a Enamorar. E eu achei muito gostoso, que tem essa coisa meio indie pop, mas também tem essa coisa meio chanson. Então achei muito bonitinho. E ela cantou todas em espanhol, então achei bem gostosinho.
Quem também lançou um disco, e aí é tipo só para as entendidas que têm paciência, é o Residente do Calle 13. Ele lançou Las Letras Já Não Importam. É um álbum gigantesco, gente. Vocês sabem que eu sou contra álbum gigantesco, mas esse aqui dura tipo uma hora e meia. Eu não sei porque que ele não fez tipo outro. Não sei porque ele não lançou um disco em 2022 e outro agora, entendeu? Poderiam ser 2 discos. Porque aqui nesse disco a gente vai ter, por exemplo, This Is Not America, que é a música que ele lançou com as meninas do eBay. Que é uma música ótima, aliás. Mas enfim, o disco é muito bom, mas eu acho que ele poderia ser dividido em 2 discos de 2 momentos diferentes. Porque tem tanto algumas canções que são muito mais políticas, que é tipo This Is Not America, algumas que ele discute inteligência artificial, que ele discute a importância do rap hoje em dia, quanto tem outras músicas que são mais românticas. Tem até uma música, tem música com participação do Raul Alejandro, tem música com participação do Rick Martin, tem participação da Silvia Pérez Cruz, as músicas com ela são lindas, e tem até participação da Penélope Cruz no disco. Enfim, é um disco imenso, só para nós somos fãs da Calle 13, então eu acho que vale mergulhar porque tem coisas muito boas, apesar de ser um disco bem longo. Outra coisa que tinha ficado um pouco para trás e que eu descobri depois, saiu em fevereiro, é o projeto Contra House, que é um projeto que reúne… muito bom, Deixa eu do ler os Guerrinha. nomes aqui. Isso, é com o Guerrinha, pessoas que eu conheço, Bruce Hornsby e Conradson. Não sei ler esses nomes corretamente. A capa, gente, é só uma cortina de crochê. Eu odiei essa capa. Achei, nem é crochê, é aquela rendinha, bem coisa de casa de vó. Enfim, mas são 4 faixas de música eletrônica, elas duram cada uma, tipo, uns 10 minutos, assim. É bem pra mergulhar, pra você ouvir, assim, tipo, quero tirar uma panca, bem garota. Eu achei bem gostoso. Contra House, do projeto também chamado Contra House, que reúne todos esses artistas que eu citei. Mas como são muitos nomes complexos, vocês sabem, o Kleber arruma tudo pra vocês numa listinha bem bonita com o link. Então é só você clicar ali embaixo e já vai direto pra música. É isto. E você, meu amigo Kleber, o que trazes hoje? Começando com singles, a volta do Bat for Lashes com The Dream of Delphi, novo álbum da nossa querida Natasha Khan. Ai, que mulher chique, maravilhosa. Ela é chique, mano. O disco saiu no dia 31 de maio pela Mercury KX e ela lançou logo de cara a faixa título. A Claire Rousset é uma artista que eu gosto bastante, que lança, sei lá, 15 discos por ano e de vez em quando ela tem um ali que assim se destaca muito. E o Sentiment, que é o disco que saiu no dia 19/4 pela Trio Jockey, tem se destacado muito pra mim. E ela lançou essa música que se chama Early 2 em parceria com Hand Habits. Então, você que gosta de um folk mais experimental, dá uma olhadinha nessa música aqui que vale bastante a pena. Quem também faz um folk tortinha, nossa maravilhosa e sempre trabalhadeiríssima, ela que luta pela aposentadoria, Adrienne Lenker. Nossa, ela vai lançar um disco novo, o Bright Future, no dia 22 de março pela 4AD. Ela lançou várias músicas boas, se eu não me engano são 3. Todas ótimas, e eu gostei muito dessa que é a mais recente, Full. Então, vale bastante a pena. Sim, muito boa. Kelly Moran é uma compositora, pianista e produtora nova-iorquina que anunciou pela Warp Records o disco Move in the Field, que saiu no dia 29 de março. Ela lançou essa música que se chama Butterfly Phase e ela ganhou emprestado um tipo de teclado da Yamaha, onde ela pode programar o tipo de som que ela quisesse que fosse tocado. Então ela conseguia fazer um tipo de abordagem musical que ela, por conta da limitação da mão dela, não podia alcançar. Então, tá muito interessante esse material, essa coisa da programação com música é uma coisa que me fascina bastante. Então, vale muito a pena você ouvir essa música que se chama… Essa música é lindíssima. Butterfly Phase. Por último, nos singles… Gosto muito dela, Moore Mother vai lançar um novo álbum de estúdio que se chama The Great Below. É uma reflexão sobre o colonialismo britânico, então vagabundos devolvam nosso ouro. E a música que ela lançou recentemente, que se chama All the Money, é uma música exatamente sobre isso. Ela reflete muito sobre como várias das edificações britânicas foram feitas a partir do ouro extraído do continente africano e também do Brasil. As pessoas falam muito, Portugal devolva nosso ouro, mas é bom dizer que boa parte do ouro que saiu do Brasil foi para Inglaterra porque Portugal era a putinha paga da Inglaterra na época. Paga as dívidas, né?
Exato. E ela já tinha lançado uma outra música muito boa que se chama Guilty, que é uma parceria com a arpista Mary Latimore e o Lonnie Holley, que eu recomendei o disco dele ano passado. Então, você que gosta de um álbum mais político e provocativo, se joga nas músicas da Moore Mother. Em discos, a volta do Real Estate com Daniel, eu acho que é o disco mais gostosinho deles em bons tempos, assim, desde 2014, eu acho que é o melhor disco deles, assim. Tem elementos de country, elementos de jungle pop, umas melodias de vozes muito bonitas, então tenho gostado bastante. Whitelands é um grupo de dream pop inglês formado por filhos de imigrantes africanos e caribenhos. Eles lançaram o primeiro álbum de estúdio deles que se chama Nightbound, Eyes Are Blind to the Day. Whitelands são 3 negões e uma latina. Eles vêm abrindo as apresentações do Slow Dive em uma série de apresentações ao vivo aí. Então você que gosta de uma outra perspectiva pro shoegaze, pro dream pop, dá uma olhadinha no som deles. E por último, o disco novo do MGMT, Loss of Life. Tem músicas que são muito boas, tem músicas que são bem mais ou menos, mas eu acho que é um disco bem equilibrado, assim, pra quem gosta do MGMT. Pra quem gostou do disco anterior, eu gosto muito do Modern Nature, que foi o primeiro single, eu acho que é uma das melhores canções deles em anos. A produção é do Patrick Wembley, que era o ex-integrante do Charlift, produção também do Friedman, que já trabalhou com Mercury Heavy e com Flaming Lips. Então é um disco equilibrado, não tem nada demais, mas tem seus bons momentos aí. Vamos pro próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Chegamos no terceiro e último bloco desse programa. Você precisa ouvir isso. Isadora, conta pra gente o que é esse bloco. Ah, meu amigo, nesse bloco a gente traz dicas aleatórias. Não precisa ser coisa recente, pode ser um filme, um conceito, um livro, o que a gente quiser. O que você traz, Kleber Fak? Olha ele. Vou trazer hoje um podcast que é o Medo do Escuro, o caso João Paulo, novo podcast da Globoplay. Em 1989, em Piracicaba, no interior de São Paulo, um corpo de um menino é encontrado dentro de um freezer em uma tradicional escola católica. E aí cria-se toda uma discussão para descobrir como que esse corpo foi para lá, como que os pais dessa criança, que é o filho único, lidaram com esse tipo de informação e todo o desdobramento jurídico, policial e cultural que é de você ter um crime tão bizarro numa cidade tecnicamente pequena, perto dos padrões de uma cidade, de uma metrópole. É muito interessante que trabalha. Eu gosto muito desse. É interessante, mas é bizarro. Eu gosto muito desse conceito de crianças mortas e o desdobramento que isso dá. No caso Evandro é uma coisa que me fascina muito, porque é uma coisa que mexe muito com o sentimento humano, no sentido de uma criança que morreu e isso desestabiliza toda a sociedade de um jeito muito maluco. E nesse documentário, nesse podcast, tem muito disso. Ele ainda tá rolando pela Globoplay, já chegou no 4º episódio. Eu achei muito legal porque estão rolando depoimentos exclusivos pro podcast, e eu acho muito interessante, principalmente porque, assim como no caso Evandro, é um crime que ocorreu no pós-ditadura, então a gente tem que lidar com essa relação da polícia que ainda é muito impregnada pelo método de primeiro a gente tortura, depois a gente aponta quem é o culpado, então não tem um método investigativo consistente. Vale muito a pena, episódios curtinhos, episódios de 20, 30 minutos, então Medo do Escuro, no podcast da Globoplay. Comentário ao vivo aqui, ó, da Júlia Paterniani, falou: eu sou de Piracicaba e cresci ouvindo essa história, nunca soube se era verdade ou lenda urbana. Júlia, é verdade ou os podcasts? Bom demais. Isadora, sua vez. Vamos lá. Mais um conteúdo que tem ligação com guerra. Vamos lá, Kleber. Presta atenção. Dessa vez eu assisti Einstein e a Bomba. Está na Netflix. Vou ler a sinopse aqui. Parece ser uma bomba, amiga. Então, eu tava almoçando. Ai, amigo, tem guerra. Almoçando e vendo um doc sobre a bomba. Ai, ué,
O que eu poderia ver? Só Casemiro? Só Casemiro? Não. Kleber, você que gosta de sinopse, vamos lá. Albert Einstein, o cientista mais famoso do mundo em 1933, precisou fugir da Alemanha após o avanço de Hitler, que começou a perseguição sistemática aos judeus. Se escondendo da vista de todos, um dos maiores pensadores da história da humanidade se isolou para fugir da guerra. Mas também foi neste momento que seu relacionamento entre a Europa e os Estados Unidos, entre o pacifismo e a agressão, se iniciou, o colocando no caminho da mais poderosa das invenções, a bomba atômica. O documentário Einstein e a Bomba usa as próprias palavras de Einstein através de imagens de arquivos, cartas e entrevistas para revelar sua vida durante 2 guerras mundiais. Eu achei interessante, assim, não vai mudar a sua vida, ainda mais para quem já assistiu Oppenheimer, que eu infelizmente já assisti Oppenheimer. E aí meio que eu acho que é por isso que esse documentário surgiu, porque, né, tá um hype quanto a esse assunto, enfim, mas é interessante. E sei lá, caras, o Einstein era tão querido, né? Eu gosto de ver coisa com ele. Eu acho que ele devia ser um queridaço. Vocês não acham? Cheirando um carreirão de cocaína. Pra relaxar. Eu acho que ele tinha cara de ser um querido, um velho bem maluquinho. Mesmo, bem queridinho. É isso. Sua vez, Renan Guerra. Bom, a minha dica dessa semana já adianta o tópico que vai ser a nossa pauta da semana que vem. Que é quem tem acesso à cultura. Esse final de semana eu fui ao MASP. Sabe quanto tá custando o ingresso pra ir ao MASP? R$70. 70 Mentira. fucking reais. É tipo absurdo. Como é que uma família vai ir ao MASP? Não tem condição. Por isso a minha dica é que se você for ao MASP, aproveite suas férias, sua folga, vá na terça-feira ou na primeira quinta-feira do mês. Então, na semana Nossa, amigo, que vem… mas é 70 a inteira? No seco, amigo. A inteira. Gente, nem uma cuspidinha. É que eu não tenho direito à meia entrada, né? Mas é R$70 o ingresso agora. Tipo, a gente comprou aí Nossa, nos tô bem produtos de chocado com ingresso. essa informação. Foi passar no coisa, a moça falou R$140. A gente ficou, o quê? Caralho! O MASP é o museu brasileiro mais caro pra se acessar. É tipo surreal, é bizarro. Enfim, Nossa. de todo modo, eles têm… A terça-feira é E gratuita. tá tudo fudido, hein? A fachada tá fudida. Eles estão fazendo a reforma, né? Que eles estão montando aquele novo prédio do lado e tal. Tanto que Sei. as pilastras mesmo vermelhas, elas foram cobertas agora essa semana. Elas estão de roupinha. Elas estão de roupinha. Então, mas enfim. Na primeira quinta-feira do mês, eles são gratuitos. Então, quem quiser ir na semana que vem, pra quem tá ouvindo esse episódio no dia que ele sai. E todas as terças-feiras também é gratuito. Demora um pouquinho, pega uma fila, mas vocês não vão pagar R$70, né? O ponto a minha dica é que esse ano o MASP tá inteiramente com um ciclo voltado para histórias da diversidade LGBTQIA+. Então, durante todo o ano vão ter várias exposições super legais. Vai ter exposição do Francis Bacon, do Leonilson, do Mário de Andrade. Que bafo. Então, vale ficar de olho no calendário que eles vão ter. A primeira que abriu agora é uma chamada Grand Furry. Arte não é o bastante. Eu sempre fico na dúvida na hora de pronunciar esse furry, mas é de fúria, gente. Eu vi um post de uma Então é furry, gaysinha amigo. básica no TikTok. Furry é outra coisa. Furry, Grand Furry. Eu fico confuso, é difícil a gente que gosta de coisas furry. Enfim, a exposição é sobre gays. Esse Grand Furry. O Grand Furry é um coletivo que existiu em Nova York de 1988 a 1995. Ele surge atrelado a diferentes movimentos relacionados ao enfrentamento da pandemia de HIV/AIDS e especialmente ligado ao Acting Up, que era a coalizão que lutava pelos direitos das pessoas vivendo com HIV e pelo tratamento digno dos pacientes. Porque a gente sabe que nos anos 80 havia uma negligência muito grande dos políticos norte-americanos em relação a isso. A exposição é super interessante porque tem essa relação de não necessariamente era visto como arte, mas era visto como campanhas publicitárias agressivas de guerrilha. Então, por exemplo, tem várias obras que eles pegam aquela estética das campanhas da Benetton e transformam para o que eles querem passar de mensagem. Tem os cartazes clássicos do Silêncio Igual Morte, que é um cartaz clássico da Acting Up. Também tem algumas outras coisas que foram usadas
usadas durante o início dos anos 90 para falar sobre o AZT ou sobre as pesquisas feitas em torno dos medicamentos do HIV/AIDS. Então é uma exposição super interessante para você conhecer um pouco dessa história desses artistas, ativistas que fizeram esse movimento nos anos 90, que é um movimento extremamente importante. Acho que é muito interessante, tanto para quem lida com questões de vivências de pessoas LGBTQIA+, pessoas vivendo com HIV/AIDS, mas também é muito interessante para quem trabalha com comunicação, com publicidade. Eu acho que a forma como eles subvertiam essa linguagem publicitária para algo que era muito diferente é muito interessante. Então, por exemplo, eles têm um cartaz que eu fiquei encantado, que eu nunca tinha visto, que eles usam o logo da Coca-Cola, aquele Enjoy Coca-Cola, e eles colocam Enjoy AZT, que era a medicação usada nos anos 90. Enfim, é super interessante, vale a pena visitar no MASP a exposição Grand Fury. A arte não é o bastante. Tem outras coisas no MASP, o MASP sempre vale a pena visitar o acervo permanente deles, porque tem coisas absurdas. Então quem nunca foi ao MASP, aproveite, mas tente ir nos dias gratuitos. Ou tente usar sua meia entrada, vire amigo MASP, não sei, gente. Enfim, essa é a minha dica. Nick Silva, o que você traz nesse bloco? Você que estava com piriri nervoso na semana passada. Bom, eu quero trazer a terceira temporada do Slow Horses, que é uma série que eu já trouxe aqui, as primeiras temporadas, né? Nossa, só você e meu chefe assistem essa série. Relembrando, é uma série dos caras que foram meio que expulsos do MI5, né? Que é a agência de inteligência / espionagem da Inglaterra. Então, eles são, tipo, jogados de lado, assim, pra não causar confusão. Basicamente é isso, assim. Aí, enfim, no elenco tem o Gary Oldman, que tá fudidaço no papel. E é basicamente desenrolar da história, assim. Então, alguns personagens estão lidando com traumas que sofreram nas temporadas passadas. Uma das agentes aí é sequestrada nessa temporada, então é basicamente todo o rolê de resgate dela, mas envolve política no meio. É muito legal, assim, tipo... E é curtinho, então você consegue ver em uma sentada. Então vai nessa porque é muito bom essa série, e Gary Oldman tá fudidaço nesse papel. E é isso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast. Músicas para queimar calorias. Aqui no Instagram, o FS Santos falou: eu amo ouvir a Urias para correr malhar, especialmente as músicas RIP, So Dumb, Intellectual. Também amo ouvir a música You Can Do It, do Caribou, que dá aquele gás quando tô no finalzinho. E não posso deixar de falar também do nosso maioral Fred Again. Comentário da Mariana Akel Abraham. Ela falou: o Pânico no Submundo do JK é sucesso nas minhas malhações, além de Gimme More da Britney e Gimme Sympathy do Matrix. Nossa, Mariana, que gosto versátil é esse? Parece ouvinte do nosso podcast. É que nem o GS Raut aqui no Instagram, que falou que ouve o Antidotes do Foles pra malhar. Babado. O Tássio Alves falou: por que poucas indicações nacionais? KK, adoro o Manual do Bugarins e o Full Gas da Marina Lima, o álbum oficial das malhadas gostosas cariocas. Porque a gente é contra a cultura brasileira, tá? Ai. Aqui no Instagram, a Lick Gats falou: concordo em número, gênero e grau com a menção ao Confessions on the Dance Floor da Mamãe Madonna, porque eu sou sim viúva do Confessions, como diziam no finado. É isso. Comentário do Gabriel Varize. Ele falou: simplesmente a melhor música para correr é Hush Hush, I Will Survive do Pussycat Dolls, e ultimamente o After da Pablo tem sido o melhor álbum. After da Pablo é tudo. E a Paula Valelongo comentou: Wolf Like Me do TV on the Radio, The Rhythm do Fashion Pitch e What Went Down do Foles. O Alexis Vaz falou: Lust for Life do Iggy Pop para correr em lugares perigosos tipo Kleber. O @137MacGel falou: podiam ter um programa sobre como surgiu o Summer Electro Hits. Vocês viram que o criador do Summer Electro Hits voltou pra rádio? Ele apareceu essa coisa no tique pra mim. A gente tem um programa sobre isso. A gente já tem o Eterno Verão, não é? O Eterno Hits, que é uma das nossas maiores audiências. Com o Ciro do Brasil, que deu certo. E eu conto toda a história do que rola ali, da criação.
Número 135. A gente faz todo um histórico das playlists de música eletrônica. A gente fala das melhores da Pan, a gente fala sobre outras coisas até bem mais antigas do que o Summer Electro Hits. Não É julgo o Divo, né? O isso. episódio 135, a gente já tá chegando quase no episódio 300, né? As pessoas não voltam tão lá atrás. Todo dia vem alguém e fala assim, Kleber, vocês podiam fazer um episódio sobre tal coisa. Daí eu falo, sim, é o número 76. Sim, é o número Que as pessoas não 50. viu, né, gente? É muita coisa, a gente tem produzido muito conteúdo. Eu não julgo as pessoas, eu geralmente não volto muito nos episódios de podcasts que eu comecei a ouvir agora. E por último também, mais um comentário do D, apenas D. Ele falou que a música que ele gosta muito de correr é The Rat, do The Walkman. Perfeito. Óbvio. Perfeito. Óbvio, perfeito. De amor, de paixão. Cantado pelo Vladimir Deu Brista manela de carinho. Eu amo eles cantando, gente. Faço mal. Eu sou @KleberFac no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e você também acompanha meu trabalho no musicainstantanea.com.br. Mais do que um site, uma experiência. Aqueles. Meu Deus. Eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter, e é isso. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter, no TikTok. Vocês podem seguir a minha newsletter no Substack, só procurar lá por Renan Guerra. E agora, no mês de março, eu vou ter mais uma turma do curso do Almodóvar. E é só você comprar seu acesso pela Simpla. São 4 aulas digitais online. Você pode assistir ao vivo toda quarta-feira do mês de março. Ou depois você pode assistir, que elas ficam gravadinhas no YouTube. E também tem certificação. É isso. Não, professora, tá, querido? Professora, Professora de carrossel. Conversada. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se você for uma pessoa que sabe beijar na boca, uma pessoa sedutora, melhor do que as outras, apoia a gente em padrim.com.br/podcastvfsm. A partir, né, Isadora? A partir de R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Contribuindo, você tem acesso a programas antecipados, tem acesso a brindes exclusivos, como nossas camisetas e bonés, mas você tem acesso aqui também às nossas gravações ao vivo, como o Regis Valença, como o Francisco Bronze, a Beatruzes, a Júlia de Flora, o Fabrício Neri, o Jefferson Kozenieski, o Gabriel Benevides, o Leonel Moura, a Tuane Malman, a Júlia Petraniani e muitos mais. Boné Fiscalização Podcast VFSM. A gente perdeu essa oportunidade. Na próxima vai ser isso mesmo, Gabriel. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.